Você não chegou até aqui por curiosidade. Existe um incômodo silencioso dentro de você que não se cala mais. Uma sensação de que orar apenas com palavras decoradas já não é suficiente. Você fala, mas em algum lugar profundo percebe que falta algo. Falta vida, falta conexão, falta aquele momento em que o céu parece se abrir e você sabe, sem ninguém explicar, que Deus está falando diretamente com você. Talvez você ore todos os dias. Talvez você jejue, leia, congregue. Mesmo assim, existe uma pergunta que ecoa quando a noite cai e o barulho do mundo diminui. Como eu sei que é a voz do Senhor? Como eu oro do jeito que Ele realmente espera? Essa pergunta não nasce da dúvida, nasce da fome. E quem tem fome espiritual não se contenta com migalhas. Você precisa entender uma coisa logo no início. O Espírito não fala com quem corre o tempo todo. Ele não grita para competir com o teu ruído interior. Ele sussurra, e quem não aprende a silenciar a alma nunca reconhece a voz que vem do alto. Orar no Espírito não é uma técnica, não é uma fórmula, não é repetir sons vazios esperando sentir algo. É uma rendição tão profunda que a tua vontade sai do centro e Deus finalmente assume o lugar que sempre foi dele. Você já percebeu como muitas orações são apenas listas de pedidos? Você entra, fala tudo o que quer, entrega a agenda e sai sem ouvir nada. Mas o Senhor não te chamou para monólogos religiosos. Ele te chamou para relacionamento. Relacionamento exige escuta, exige sensibilidade, exige intimidade construída no secreto, quando ninguém vê, quando não existe palco, quando não há aplausos. Existe um tipo de oração que não nasce da mente, nasce do espírito. Ela começa quando você já não confia tanto no que sente, no que pensa ou no que acha. Ela começa quando você admite: eu não sei orar como convém. E é exatamente nesse ponto que o céu se aproxima. Porque Deus nunca rejeita um coração quebrantado, mas resiste à autossuficiência espiritual. A palavra revela algo poderoso quando diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Percebe? O problema nunca foi você não saber. O problema sempre foi você tentar orar sozinho. Orar no Espírito é permitir que Ele ore através de você. Mas aqui existe um confronto necessário. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas poucos estão dispostos a obedecer quando Ele fala. Querem direção, mas não transformação. Querem consolo, mas não correção. A voz do Senhor não é apenas doce, ela é verdadeira. Às vezes ela abraça, outras vezes ela confronta. E quem só aceita o abraço, rejeita a maturidade. Reconhecer a voz de Deus não acontece de um dia para o outro. É fruto de convivência. Você reconhece a voz de quem anda com você. É como uma criança que reconhece a voz do pai no meio de uma multidão. Não porque alguém explicou, mas porque ela convive. Quanto mais tempo você passa na presença, mais familiar aquela voz se torna. O problema é que muitos querem reconhecer a voz sem permanecer na presença. Jesus foi direto quando disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Observe a ordem: ouvir, conhecer, seguir. Não existe seguir sem ouvir. Não existe ouvir sem intimidade. Não existe intimidade sem entrega. E entrega custa. Custa o controle, custa o orgulho, custa a pressa. Talvez você esteja cansado de tomar decisões no escuro, cansado de errar, de se frustrar, de pedir confirmação para todo mundo menos para Deus. Orar no Espírito te leva para um lugar onde a ansiedade perde força, porque você aprende a esperar. E quem aprende a esperar, aprende a discernir. A voz do Senhor nunca gera confusão, nunca acelera fora do tempo, nunca produz medo paralisante.
Existe um nível de oração em que você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa impressionar, não precisa falar bonito, não precisa manter aparência espiritual. É você, Deus e a verdade. Nesse lugar, Ele começa a ajustar teus desejos, alinhar teus pensamentos e quebrar resistências que você nem sabia que existiam. Esse vídeo não é para quem quer mais uma mensagem bonita. É para quem está disposto a aprender a ouvir, mesmo quando a resposta não agrada. É para quem quer sair do raso e mergulhar no profundo. Porque quando você aprende a orar no Espírito, você não apenas fala com Deus, você passa a caminhar guiado por Ele. E se essa palavra já começou a tocar algo aí dentro, escreve nos comentários com fé e consciência. Quero aprender a orar no Espírito e reconhecer a voz do Senhor. Declare isso, não para mim, declare para você mesmo e permita que essa jornada comece. Quando você decide aprender a orar no Espírito, algo começa a mudar antes mesmo de você perceber. Não é barulho, não é arrepio, não é emoção exagerada, é um ajuste silencioso. Você passa a perceber que nem toda vontade que surge dentro de você vem de Deus. E isso assusta no início, porque desmonta a ideia de que tudo o que você sente é espiritual. Não é. Discernimento nasce quando você para de confiar cegamente no impulso e começa a submeter cada intenção à presença do Senhor. Orar no Espírito é permitir que Deus filtre o que sobe do teu coração. É quando você começa a perceber que algumas orações nunca foram respondidas não porque Deus estava em silêncio, mas porque Ele estava te protegendo de você mesmo. Há pedidos que, se atendidos, te afastariam do propósito. E a maturidade espiritual começa quando você agradece até pelas portas que não se abriram. Você começa a notar que quanto mais tempo passa em oração verdadeira, menos pressa você sente para decidir. O Espírito não trabalha no desespero, ele trabalha na paz. A voz do Senhor não compete com a ansiedade, ela a silencia. E isso é um sinal claro de que você está aprendendo a ouvir. Quando a voz vem de Deus, ela traz direção sem confusão, correção sem humilhação e consolo sem ilusão. Existe um engano perigoso que precisa ser quebrado aqui. Nem toda voz interior é a voz do Senhor. Pensamentos surgem do medo, da memória, do trauma, da expectativa dos outros. Por isso, aprender a reconhecer a voz de Deus exige intimidade com a palavra e sensibilidade ao Espírito. Ele nunca contradiz aquilo que já foi revelado. A voz que te empurra para a desobediência, para o orgulho ou para a pressa não vem do alto. A Escritura afirma: não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Você extingue o Espírito quando ignora os alertas sutis, quando racionaliza demais o que Deus já deixou claro, quando negocia princípios para manter conforto. Orar no Espírito não é apenas falar em línguas ou sentir algo sobrenatural. É obedecer mesmo quando ninguém está olhando. É alinhar escolhas diárias com aquilo que você diz crer. Há momentos em que o Espírito fala através de um peso no coração. Não é condenação, é zelo. Ele te incomoda porque te ama. Ele não te deixa confortável no erro. E quanto mais você resiste a essa voz, mais difícil se torna reconhecê-la depois. Sensibilidade espiritual se constrói, mas também pode ser endurecida. Cada vez que você escolhe obedecer, a voz fica mais nítida. Cada vez que você escolhe ignorar, ela parece mais distante. Você já reparou como algumas pessoas parecem sempre saber quando avançar e quando parar? Não é sorte, é intimidade. Elas aprenderam a esperar até a paz confirmar o caminho. A Bíblia diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Guiar significa conduzir passo a passo, não empurrar de uma vez. O Espírito não revela tudo de uma só vez, porque ele quer te ensinar a depender, não a controlar. Talvez você esteja num momento decisivo da vida.
uma escolha, uma mudança, um relacionamento, um ministério. E você pede sinais externos, enquanto Deus está falando no secreto. A oração no Espírito te leva para esse lugar onde você aprende a confiar mais na presença do que nas circunstâncias. Onde você aprende que nem sempre Deus vai explicar o porquê, mas sempre vai mostrar o próximo passo. Esse caminho exige constância. Não é sobre uma oração intensa hoje e ausência amanhã. É sobre construir um lugar de encontro diário, mesmo quando não sente nada. Porque a fé não se sustenta em sensação, se sustenta em convicção. E é nessa constância que você começa a reconhecer padrões. A maneira como Deus corrige, a forma como Ele consola, o jeito como Ele direciona. E se essa mensagem está te edificando, se você sente que essa caminhada é exatamente o que você precisa viver agora, caminha com a gente. Se conecta, permanece, faz parte dessa comunidade que escolheu amadurecer na fé, não correr atrás de atalhos espirituais. Aqui a gente aprende junto a ouvir, obedecer e caminhar guiado pelo Espírito. Porque quem aprende a orar no Espírito não anda perdido, anda dependente. E dependência de Deus sempre foi o lugar mais seguro para estar. Existe um ponto na caminhada espiritual em que Deus começa a te ensinar algo que poucos aceitam aprender: o valor do silêncio. Você foi ensinado a falar, a pedir, a explicar, a justificar, mas quase nunca foi ensinado a calar para discernir. Orar no Espírito não começa com palavras, começa com rendição. Começa quando você decide ficar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem receber resposta imediata. O silêncio diante de Deus não é vazio, ele é cheio de revelação. É nele que o Espírito começa a mostrar o que estava encoberto pelo barulho da tua alma. Ansiedades antigas, expectativas humanas, desejos misturados com medo. Tudo isso sobe à superfície quando você para de falar. E é exatamente aí que muitos desistem, porque encarar o que está dentro dói. Mas é nesse lugar que a cura começa. Você precisa entender que Deus não compete com o teu ruído interior. Enquanto você tenta controlar a oração, Ele espera. Enquanto você define como tudo deveria acontecer, Ele observa. O Espírito não invade, Ele conduz. E condução exige disposição para ser guiado. Há decisões que você ainda não ouviu a resposta porque não ficou tempo suficiente na presença após a oração. Você falou, se levantou e saiu, mas a voz veio depois do descanso. A Escritura declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar não é parar o corpo, é alinhar o interior. É quando você para de lutar com Deus e começa a confiar. Nesse aquietar, o Espírito começa a reorganizar prioridades, a realinhar motivações e a expor intenções que não vinham do céu. A voz do Senhor muitas vezes não vem como som audível, mas como clareza interior. Há momentos em que você sente um incômodo santo. Algo não encaixa, uma decisão perde sentido, um caminho que parecia certo começa a pesar. Isso não é confusão, é direção. O Espírito alerta antes do erro, mas só quem aprendeu a ouvir no silêncio percebe. Quem vive sempre ocupado espiritualmente perde a sensibilidade para esses sinais sutis. Orar no Espírito também envolve aprender a esperar sem murmurar, esperar sem negociar princípios, esperar sem buscar atalhos emocionais. Deus trabalha no tempo certo porque Ele enxerga o que você ainda não vê. Muitas frustrações nascem porque você interpretou o silêncio como ausência, quando na verdade era preparação. O Espírito estava trabalhando em áreas que você nem orou. Existe um tipo de resposta que não vem em forma de palavra, vem em forma de paz. Você não sabe explicar, mas sabe que é ali, ou sabe que não é. A paz de Deus não é ausência de problema, é presença de governo.
Quando o Espírito confirma algo, mesmo que o cenário seja difícil, existe descanso interior. Quando algo não vem de Deus, mesmo que pareça perfeito, existe inquietação. A Bíblia afirma, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14:33. Isso significa que a voz que te empurra para decisões precipitadas, para reações impulsivas, para respostas defensivas, não vem do Espírito. Ele nunca te apressa fora do tempo. Ele nunca te expõe ao que você ainda não suporta. Ele trata antes de enviar. Talvez você esteja orando por direção, mas Deus está tratando caráter. Talvez você esteja pedindo confirmação, mas Ele está te ensinando dependência. Orar no Espírito não é obter respostas rápidas, é se tornar alguém capaz de sustentar o que foi pedido. Nem toda promessa se cumpre imediatamente, porque nem todo coração está pronto para carregá-la. Quanto mais você aprende a ouvir no silêncio, mais seletivo você se torna com as vozes ao redor. Opiniões perdem força. Comparações deixam de dominar. Você passa a viver menos reativo e mais sensível. Isso muda tudo. Muda relacionamentos, escolhas, reações e até a forma como você lida com frustrações. Existe um amadurecimento espiritual que acontece quando você aprende a ficar quieto diante de Deus sem exigir explicações. Você descobre que confiar é mais poderoso do que entender. E nesse lugar, a voz do Senhor se torna familiar, constante e segura. Não porque você dominou uma técnica, mas porque aprendeu a permanecer. Quem ora no Espírito aprende que ouvir é tão sagrado quanto falar. E quem aprende a ouvir no secreto dificilmente se perde no público. Existe um momento decisivo na vida espiritual, em que você percebe que reconhecer a voz do Senhor não é apenas receber direção suave, mas aceitar confronto. A voz que vem do céu não existe apenas para confirmar desejos, ela existe para alinhar caminhos. E muitas vezes ela confronta exatamente aquilo que você tentou justificar por anos. Orar no Espírito te leva para esse lugar de verdade nua, onde máscaras não se sustentam e desculpas perdem força. Você começa a perceber que Deus fala sim com amor, mas também com firmeza. Ele não grita, não humilha, não expõe. Ele aponta. E quando aponta, o Espírito revela áreas que precisam morrer para que outras possam viver. O confronto do Senhor não vem para te destruir, vem para te libertar. Mas libertação exige renúncia, e renúncia sempre dói no início. Há pessoas que dizem querer ouvir a voz de Deus, mas fogem do silêncio porque sabem que quando Ele fala, algo precisa mudar. Orar no Espírito é se colocar disponível para ouvir o que você não escolheria ouvir. É permitir que Ele mexa em hábitos, relacionamentos, posturas e até em sonhos que não nasceram nele. Nem todo sonho que te empolga vem de Deus. Alguns nascem do ego, outros do medo de ficar para trás. A palavra declara, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Quando o Espírito fala, ele separa intenção de motivação, desejo de propósito. Ele mostra não apenas o que você faz, mas por que faz. E essa revelação dói porque desmonta narrativas internas que você construiu para sobreviver, mas que já não servem para avançar. Talvez você esteja ouvindo o Senhor te chamar para abandonar algo que sempre fez parte da tua identidade. Um comportamento, uma postura defensiva, uma maneira de reagir. E você resiste porque tem medo de perder quem você acha que é. Mas o Espírito não remove sem substituir. Ele não esvazia sem preencher. Toda correção divina vem acompanhada de graça suficiente para sustentar a mudança. Reconhecer a voz de Deus também envolve discernir quando Ele está te chamando ao arrependimento. Arrependimento não é culpa, é mudança de direção. É quando você percebe que estava indo para o lugar errado,
mesmo com boas intenções, e decide voltar. O Espírito não te acusa, ele te convida. Ele mostra o caminho de volta com clareza e paciência. Existe uma diferença profunda entre condenação e convicção. A condenação te empurra para longe de Deus, a convicção te puxa para perto. Quando a voz que você ouve gera desespero, vergonha paralisante e afastamento, ela não vem do Senhor. Mas quando gera tristeza segundo Deus, que leva à mudança e restauração, então você pode confiar. O Espírito nunca te deixa sem saída. A Bíblia afirma: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmos 32:8. Observe que ele ensina enquanto você caminha. Deus não exige perfeição, ele exige disposição. Ele fala com quem está em movimento de obediência, mesmo que ainda tropeçando. O perigo não está em errar tentando obedecer, está em parar por medo de errar. Quanto mais você aceita o confronto do Espírito, mais livre você se torna. Livre de precisar provar algo, livre de viver para a aprovação, livre de sustentar versões antigas de si mesmo. A voz do Senhor te leva para fora de prisões internas que você já tinha normalizado. E no início, isso assusta, mas depois você percebe que era exatamente isso que você precisava. Orar no Espírito é permitir que Deus revele quem você é, não quem você fingiu ser para sobreviver. É deixar que Ele cure camadas profundas que palavras humanas nunca alcançariam. E quando você aceita esse processo, algo muda. Você não apenas ouve a voz de Deus, você passa a reconhecê-la com confiança, mesmo quando ela vem para confrontar. Porque a voz que confronta com amor é a mesma que conduz para a vida. Chega um momento na caminhada em que você descobre que reconhecer a voz do Senhor não é mais fácil quando tudo está bem. Na verdade, muitas vezes é no meio da pressão, da dor e da incerteza que o discernimento é mais testado. É quando emoções estão à flor da pele, quando o medo tenta falar mais alto, quando a fé é colocada à prova. E é exatamente aí que aprender a orar no Espírito faz toda a diferença. Nas lutas, a primeira voz que tenta se impor é a do desespero. Ela exige respostas imediatas, soluções rápidas, decisões impulsivas. Mas o Espírito não opera na urgência do medo. Ele opera na firmeza da confiança. Orar no Espírito nesses momentos é escolher não reagir no impulso, é permanecer mesmo quando tudo em você quer fugir, resolver ou desistir. Você começa a perceber que Deus fala diferente no vale. Ele não traz explicações longas, ele traz sustento diário. Ele não revela o fim da história, ele garante a presença no caminho. E isso confronta o teu desejo de controle. Porque você quer saber onde tudo vai dar, mas Deus quer que você aprenda a caminhar confiando passo a passo. A Escritura declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Observe que o Salmo não diz que o vale é evitado, mas atravessado. E atravessar exige ouvir a voz certa. No vale, qualquer ruído parece amplificado. Por isso, quem não conhece a voz do pastor se perde facilmente. Existe uma voz que acusa durante a luta. Ela relembra erros antigos, decisões passadas, fracassos que já foram tratados por Deus. Essa voz tenta te convencer de que você está sofrendo porque falhou demais, porque não merece, porque foi longe demais. Mas o Espírito nunca revive culpa que já foi perdoada. Ele pode até corrigir, mas nunca humilha. Orar no Espírito te ensina a separar o que vem do céu do que nasce da acusação. O Espírito aponta caminhos, não feridas. Ele chama para frente, não para trás. Quando você aprende isso, as lutas deixam de ser apenas momentos de dor e passam a ser lugares de amadurecimento. Você não sai ileso, mas sai transformado.
Há momentos em que a voz do Senhor no meio da luta vem como uma ordem simples: permanece, não desiste, não responde, não decide agora. E obedecer a essa ordem é mais difícil do que agir. Permanecer exige fé ativa. Exige confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê movimento nenhum. É aqui que muitos quebram, porque querem sinais visíveis, quando Deus está operando no invisível. A palavra afirma: andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Orar no Espírito fortalece essa fé que caminha sem garantias visíveis. Você aprende a sustentar decisões baseadas em convicção, não em circunstância. Aprende a dizer não ao que alivia momentaneamente, mas compromete o futuro. Você também começa a perceber que algumas lutas não são para te derrubar, mas para te ensinar a ouvir melhor. O barulho do conforto muitas vezes te impediu de discernir a voz de Deus. Mas a pressão afina a sensibilidade espiritual. No aperto, você aprende a distinguir o que é essencial do que é distração. E isso muda a forma como você ora. Orar no Espírito no meio da luta não é pedir para tudo acabar rapidamente. É pedir para não perder a direção enquanto atravessa. É dizer: eu não quero apenas sair dessa situação, eu quero sair melhor, mais alinhado, mais dependente de ti. E esse tipo de oração move o coração de Deus porque revela maturidade. Quando você aprende a reconhecer a voz do Senhor no vale, você não se perde mais quando a tempestade chega. Você pode até chorar, pode até se cansar, mas não se desvia, porque a voz que te sustenta na luta é a mesma que te conduzirá à vitória. E quem aprende a ouvir no meio da dor, aprende a confiar para sempre. Existe um princípio espiritual que quase ninguém fala, mas que define quem realmente aprende a reconhecer a voz do Senhor. A confirmação vem depois da obediência. Você não obedece porque tem todas as certezas. Você tem certeza porque obedeceu. Orar no Espírito te conduz exatamente para esse lugar onde a fé deixa de ser teórica e se torna prática, diária, concreta. Muitos querem sinais antes de dar o passo. Querem garantias antes de se mover. Mas Deus não constrói relacionamentos baseados em desconfiança. Ele fala e espera a resposta. A clareza aumenta à medida que você caminha. Quanto mais você obedece, mais nítida a voz se torna. Quanto mais você adia, mais confusa a percepção fica. Você começa a perceber que algumas respostas de Deus só fazem sentido depois que você age. No momento da decisão, tudo parece arriscado, incerto, desconfortável. Mas depois, olhando para trás, você entende que aquela inquietação era direção, que aquela paz estranha era confirmação, que aquele freio interior era proteção. O Espírito fala antes, mas explica depois. A Escritura afirma: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. João 7:17. Conhecer vem depois de querer obedecer. Não é informação, é revelação. Deus não revela seus caminhos para satisfazer curiosidade espiritual. Ele revela para formar caráter obediente. Orar no Espírito muda a forma como você toma decisões pequenas. Você passa a consultar Deus não apenas sobre grandes escolhas, mas sobre atitudes diárias, respostas, palavras, prioridades. E isso vai afinando tua sensibilidade. A voz do Senhor começa a se manifestar de forma mais constante, mais clara, mais próxima. Não porque Ele passou a falar mais, mas porque você passou a ouvir melhor. Existe também um tipo de obediência que não faz barulho. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém reconhece. É quando você escolhe fazer o certo no secreto, mesmo sem recompensa imediata. É nesse lugar que a voz de Deus se torna mais familiar. Porque Ele confia revelação a quem guarda princípios longe dos olhos dos outros. Você percebe que quando desobedece, algo trava.
A oração perde fluidez, a paz diminui, o discernimento fica pesado. Não é punição, é alerta. O Espírito está te chamando de volta para o centro. Ele nunca força, mas também não abandona. Ele insiste com amor, porque sabe o que está em jogo. A Bíblia declara: o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Não adianta compensar desobediência com atividades espirituais. Não adianta jejuar, orar e servir se o coração resiste ao que Deus já deixou claro. Orar no Espírito é alinhar vida, não apenas discurso. Com o tempo, você começa a confiar mais na voz interior do Espírito do que em confirmações externas. Conselhos continuam importantes, mas já não substituem a direção pessoal. Você aprende a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas diante de Deus. E isso amadurece, isso fortalece, isso gera estabilidade espiritual. A confirmação mais profunda da voz de Deus não vem em forma de emoção intensa, vem em forma de fruto, paz duradoura, constância, humildade, transformação real. Quando você olha para a tua vida e percebe que está se tornando mais parecido com Cristo, você sabe, está no caminho certo. Quem aprende a obedecer, aprende a ouvir. E quem aprende a ouvir, jamais caminha sem direção. Chegar até aqui já revela algo importante sobre você. Você não quer apenas ouvir a voz do Senhor em momentos específicos, você quer permanecer nela. E permanecer é mais profundo do que experimentar. Experimentar é pontual, permanecer é estilo de vida. Orar no Espírito não é um evento espiritual, é um lugar contínuo de dependência, onde cada dia começa com entrega e termina com confiança. Você descobre com o tempo que a voz de Deus não muda conforme as estações. O que muda é a tua sensibilidade. Em dias de força, ela direciona. Em dias de cansaço, ela sustenta. Em dias de dúvida, ela ancora. E em dias de alegria, ela alinha, para que você não se perca em si mesmo. Permanecer na voz é escolher não se afastar nem quando tudo parece estável, nem quando tudo parece desabar. Existe um perigo silencioso depois que você aprende a ouvir, o de achar que já sabe o suficiente. A autoconfiança espiritual é um dos maiores inimigos da sensibilidade. Por isso, o Espírito continua chamando para o secreto, para o lugar simples, para a oração sem espetáculo. Ele sabe que é ali que você se mantém vivo espiritualmente. A Escritura diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. O endurecimento não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos, quando você adia a obediência, quando normaliza o que antes incomodava, quando troca intimidade por atividade. Permanecer sensível exige vigilância diária. Você também aprende que reconhecer a voz do Senhor não te isenta de lutas, mas te impede de se perder nelas. A dor pode até te visitar, mas não te governa. A pressão pode até aumentar, mas não te desvia. Porque existe uma convicção silenciosa dentro de você que diz: Ele está comigo. E essa convicção vale mais do que qualquer explicação. No fim, orar no Espírito é aprender a confiar na presença mais do que nas respostas. É saber que mesmo quando você não entende o caminho, você conhece o guia. E quem conhece o guia não precisa dominar o mapa. Essa confiança muda tudo. Muda a forma como você enfrenta o futuro, como lida com perdas, como celebra vitórias. Você percebe que a voz do Senhor não te apressa para provar nada. Ela te chama para ser fiel. Fiel no pouco, fiel no secreto, fiel no processo. E essa fidelidade constrói uma vida que não desmorona facilmente, porque não está firmada em sentimentos, mas em relacionamento. Antes de encerrar, eu quero falar com você de forma direta e pastoral. Se essa mensagem falou com o teu coração, não deixa isso passar como mais um conteúdo. Permanece, se inscreve, caminha junto. Aqui, a gente não busca atalhos espirituais,
busca profundidade, constância e verdade. E isso muda vidas de dentro para fora. E eu te convido a fazer algo simples e poderoso. Compartilha nos comentários o que essa palavra despertou em você. Uma frase, uma decisão, um aprendizado. A tua experiência pode ser a resposta de Deus para alguém que está quase desistindo. Que você aprenda a orar no Espírito todos os dias. Que você reconheça a voz do Senhor em meio a qualquer cenário. E que, acima de tudo, que você permaneça firme em sua caminhada de fé. Que o Senhor te abençoe. Amém.